Em 1890, o vento soprava seco sobre as montanhas de Santa Efigênia, uma vila esquecida pelo tempo. As árvores já não tinham folhas. O rio havia se transformado num fio de poeira, e o sino da capela só tocava quando alguém partia. Diziam que Deus havia virado o rosto da terra. Quem passava por ali jurava sentir o peso do silêncio no ar. No alto de uma colina, numa pequena casa de barro com paredes rachadas, vivia Mariana, uma mulher de alma forte e olhar cansado. Fazia 4 anos que ela perdera seu marido, Joaquim, levado por uma febre que ninguém soube explicar. Desde aquele dia, o tempo parecia ter parado para ela. De manhã, costurava para os vizinhos. À tarde, alimentava as galinhas. E à noite, sentava-se na varanda com um terço antigo entre os dedos, olhando para o céu. Ela falava pouco, mas seu coração gritava por dentro. Em suas preces silenciosas, ela pedia: Senhor, se ainda me escuta, manda só um pouco de chuva. Mas se não for pedir demais, manda também um motivo para continuar. Os vizinhos diziam que Mariana era uma mulher de fé, mas por dentro ela já não sabia se ainda acreditava em milagres. A solidão pesava mais do que o calor do sertão. Certa manhã, ela acordou com o canto rouco de um galo. O céu estava de um amarelo estranho, como se o sol ardesse com raiva. Mariana olhou para o horizonte e viu apenas poeira, mas sentiu algo diferente. Uma sensação que ela não sabia explicar, como se o vento trouxesse notícias de mudança. Durante o almoço, ela olhou para a cadeira vazia na mesa e suspirou. Ali costumava se sentar Joaquim com seu chapéu gasto e um sorriso manso. Ele era um homem simples, mas cheio de alegria. E foi essa a alegria que o tempo levou junto com ele. Naquela tarde, Mariana foi até o poço seco atrás da casa e viu uma borboleta pousar num balde velho. Fazia meses que não via uma viva, e ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. E foi nesse exato instante que ouviu o som de cascos vindo da estrada. No começo pensou ser ilusão, mas o som ficou mais forte, mais perto. E então, em meio à poeira dourada do entardecer, surgiu um homem montado num cavalo cansado. Ele trazia o rosto coberto de pó, uma mala pequena amarrada na sela e um olhar que misturava cansaço e esperança. Seu nome era Antônio, um ex-tropeiro que, após perder tudo em um acidente, vagava pelas estradas procurando um novo começo. Mariana se levantou desconfiada. O cavalo parou na porteira e o homem ergueu o chapéu com respeito. Boa tarde, senhora. Sabe onde posso encontrar abrigo por uns dias? A voz dele era rouca, mas tinha algo de familiar. Um tom calmo que parecia atravessar a alma dela. Mariana olhou para o céu que ameaçava chuva e respondeu: Só se for aqui mesmo. Essa casa é pobre, mas não recusa quem chega cansado. Ele sorriu, e naquele sorriso havia algo que ela não via há muito tempo: paz. Antônio desmontou devagar. Mancava um pouco da perna direita, mas se movia com dignidade. Enquanto ele tirava a sela do cavalo, Mariana observava cada gesto, sem entender por que seu coração batia mais rápido. Talvez fosse medo, talvez fosse algo mais. Durante o jantar, comeram em silêncio. Apenas o som do vento e do garfo no prato preenchiam o espaço entre eles. Mas não era um silêncio pesado. Era como se o ar da casa tivesse voltado a respirar. O que faz um tropeiro andar sozinho por essas bandas? Perguntou ela finalmente. Antônio suspirou, olhando para a chama da lamparina. Às vezes a gente anda para esquecer, outras vezes para lembrar quem é. Mariana abaixou o olhar, sentindo o peso daquelas palavras. Naquela noite, ela demorou a dormir, escutando o vento bater na janela. De repente, um trovão ecoou. Ela se levantou e foi até a varanda. O céu se iluminou por um segundo e, no meio da escuridão, ela viu Antônio lá fora, olhando o horizonte. Sem saber por quê, sentiu vontade de agradecer. E então, a primeira gota de chuva caiu.
pequena, tímida, mas real. Depois outra e outra. Mariana ergueu o rosto, deixando a água tocar sua pele. Fazia tanto tempo que ela não sentia algo tão simples e tão vivo. Antônio sorriu ainda sob a chuva, e naquele breve instante, sem dizer nada, os dois entenderam que talvez o destino tivesse acabado de começar. O céu chorava, mas pela primeira vez em anos, Mariana não chorava sozinha. E assim começa a nossa história. Mas o que Mariana ainda não sabia é que aquele homem, vindo com a primeira chuva, traria muito mais do que abrigo. Ele traria respostas, um recomeço e um milagre que mudaria tudo. Fique até o final para descobrir o desfecho dessa história. E antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Eu quero muito saber até onde nossas vozes estão chegando. E claro, se você gosta de narrativas que tocam a alma, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque isso ajuda muito a gente a continuar. Agora, vamos voltar para o sertão de Minas, onde a chuva apenas começou a revelar seus segredos. Naquela madrugada, a chuva caiu até o amanhecer. Era como se o céu inteiro tivesse decidido lavar o pó do mundo. As telhas pingavam devagar, o cheiro de terra molhada subia do chão. E pela primeira vez em muito tempo, o canto de um sabiá ecoou nos arredores. Mariana acordou antes do sol, abriu a janela e sentiu o vento frio no rosto. O campo, antes seco e cinzento, agora parecia respirar. As poças refletiam o céu alaranjado, e o som da água escorrendo no telhado era como uma prece. Ela olhou para o quintal e viu Antônio, com as calças arregaçadas, tentando desentupir o velho coxo dos animais. O cavalo relinchava, feliz, e ela sorriu em silêncio. Um sorriso que ela mesma não via há tempos. Nos dias seguintes, a chuva foi diminuindo e Antônio ficou. Disse que ajudaria só até o tempo firmar, mas a cada dia que passava, parecia inventar um motivo novo para não ir embora. Consertou a cerca, varreu o galinheiro, arrumou o poço antigo que Mariana já tinha dado por perdido. Cortou lenha, limpou o quintal e até ensinou Mariana a afiar uma enxada, com uma paciência que ela nunca tinha visto em ninguém. A casa, antes tão silenciosa, agora tinha som. O som do martelo batendo na madeira, do riso tímido que escapava vez ou outra e do eco de dois corações tentando, com muito cuidado, aprender a confiar de novo. Mariana começou a cozinhar diferente. Fazia café mais cedo, separava 2 pratos na mesa e se pegava ajeitando o cabelo antes de sair da cozinha. Quando Antônio voltava do campo, suado e com aquele sorriso calmo, ela fingia estar ocupada, concentrada em alguma tarefa, mas o olhar dela atraía. Seus olhos o seguiam, curiosos e cheios de uma nova luz. Uma tarde, ele a encontrou sentada à sombra da mangueira costurando. O sol se filtrava por entre as folhas, pintando o chão de dourado, e um cheiro leve de flor do campo tomava o ar. Ele se aproximou devagar. "Costura bonita essa", disse ele, apontando para o pano no colo dela. Mariana sorriu sem levantar o olhar, quase como se falasse para si mesma. "É só para ocupar as mãos. Quando o coração anda cheio, é bom dar trabalho para os dedos." Antônio ficou em silêncio por um instante, ponderando as palavras dela. E depois respondeu, com a voz baixa: "E quando o coração anda vazio?" Naquele momento, ela parou de costurar. Levantou o rosto e olhou diretamente para ele, e com a voz mais suave que ele já tinha ouvido, respondeu: "Aí é pior, porque o vazio grita mais do que o barulho da saudade." Ele apenas assentiu, como quem entendia perfeitamente aquela dor. Mas naquele instante, alguma coisa mudou entre eles. Um silêncio diferente nasceu ali. O tipo de silêncio que fala mais do que qualquer palavra. Certa manhã,
Antônio encontrou uma velha enxada encostada atrás do galinheiro e decidiu reformar a horta que estava abandonada há tanto tempo. Mariana observava da varanda com os braços cruzados. Vai dar trabalho. Essa terra não dá nada há meses, disse ela, com um tom de quem já tinha desistido. Antônio sorriu, limpando o suor da testa com as costas da mão. Então a gente faz ela lembrar. A terra, quando é bem tratada, nunca esquece de retribuir. No dia seguinte, os dois estavam lado a lado, preparando o solo. Ela com as mãos sujas de barro e ele com os pés firmes no chão, ensinando-a os segredos da terra. Trabalharam o dia inteiro, entre risos e conversas curtas, até o entardecer. E quando terminaram, o sol caía dourado atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e roxo. Mariana ficou parada, olhando para a horta recém-plantada. Sentiu o coração bater forte, não só pelo cansaço, mas pela sensação de estar viva de novo, de fazer parte de algo que crescia. Naquela noite, o vento soprou mais suave. Antônio ficou do lado de fora, na varanda, tocando um pequeno pedaço de sanfona que carregava desde os tempos de tropeiro. A melodia era simples, um pouco triste, mas tão bonita. Mariana abriu a janela e a luz da lamparina desenhou o rosto dela na escuridão. Ele a viu, parou de tocar e olhou para cima. Sabe, dona Mariana, às vezes o destino atrasa para chegar, mas quando vem, ele vem com tudo o que a gente precisa. Ela sorriu, tímida. Então quer dizer que o senhor acredita no destino? Eu acredito que nada cruza o nosso caminho por engano, respondeu ele. E naquele instante, um trovão distante ecoou. Os dois olharam para o céu. As nuvens se fechavam de novo. Outra chuva vinha. Mas agora, o barulho dela não trazia medo. Trazia uma promessa de vida. Nos dias seguintes, o verde começou a voltar. As plantas que Mariana julgava mortas brotaram outra vez. As galinhas voltaram a botar e até o velho poço encheu de água limpa e cristalina. O povo da vila, que de longe via a mudança, começou a falar. Desde que aquele homem chegou, parece que até Deus voltou a olhar para cá. Mas Mariana não ligava para o que diziam. Dentro dela, algo muito mais bonito florescia. A sensação de ter encontrado, em meio à seca da sua alma, um pedaço de paz. Um motivo para sorrir. Certa tarde, enquanto recolhiam lenha no quintal, Mariana tomou coragem e perguntou: Antônio, por que o senhor viaja sozinho? Ele demorou um pouco para responder. O olhar dele ficou distante, perdido em alguma memória, e a voz mais baixa. Porque perdi tudo que era meu, família, casa, nome, e talvez Deus queira que eu aprenda a recomeçar do zero. Ela olhou para ele com os olhos marejados de compaixão e disse quase num sussurro: às vezes, a gente precisa perder tudo para entender o valor de ter alguém do lado. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de verdade. E às vezes, dona Mariana, a gente precisa encontrar alguém para lembrar que ainda existe esperança. A chuva voltou naquela noite, com força. Mas em vez de se esconderem, os dois saíram para fora, debaixo do temporal. Riram, se molharam e deixaram a água escorrer pelo rosto como quem se purifica de todas as dores passadas. E ali, entre relâmpagos e gargalhadas, não havia mágoa, não havia solidão, só vida, pura e simples vida. Quando voltaram para dentro, encharcados e felizes, Mariana olhou para ele e disse: faz tempo que essa casa não tem barulho de risada. Antônio respondeu, com a voz mansa: então é bom deixar ela se acostumar de novo. Naquela noite, Mariana não rezou pedindo chuva. Rezou em silêncio, agradecendo, sem entender direito, mas sentindo que aquele homem trazia mais do que companhia. Ele trazia o sopro de um milagre que ela ainda não sabia nomear. E assim, sob o som das chuvas de Minas, dois corações feridos começaram a aprender o que é recomeçar. Mas o que Mariana ainda não sabia
é que o passado de Antônio carregava um segredo. Um segredo capaz de mudar tudo o que ela acreditava sobre o amor, a perda e o destino. Continue com a gente e descubra como o amor, a fé e o perdão podem transformar até a maior das dores em um novo começo. Mas antes de seguir, me conta aqui nos comentários. Você acredita que o amor pode curar o passado? Deixe sua opinião, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo dessa história. A gente se vê em breve. A poeira subia no horizonte e o céu, de um azul impiedoso, parecia rir da terra seca e rachada. Cada dia era uma prece silenciosa por uma gota de chuva que nunca vinha. Ali, naquela casinha humilde, cercada pela desolação, vivia Mariana. Uma moça de beleza serena, cujos olhos cor de mel guardavam uma fé teimosa, uma esperança que se recusava a morrer junto com a plantação. Com seus vestidos simples e o terço sempre entre os dedos, ela parecia uma flor teimando em nascer no deserto. Sua rotina era um ritual de espera. Cuidar da casa, remendar as roupas gastas e olhar para o céu, conversando com Deus em silêncio. A tristeza era uma sombra constante, mas a força em seu olhar era como a raiz profunda de uma árvore antiga que busca água onde ninguém mais acredita que exista. Ela não pedia riqueza, não pedia luxo, pedia apenas um sinal, uma gota de vida para aquela terra que tanto amava. E foi num fim de tarde, quando o sol descia pintando o céu com tons de fogo e melancolia, que o seu sinal chegou, mas não veio do céu. Veio pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. A silhueta de um homem montado num cavalo cansado se aproximava devagar. Era Antônio, um homem de presença nobre, com a pele queimada pelo sol e olhos que refletiam uma longa jornada. Sua barba curta e o cabelo escuro emolduravam um rosto marcado pela vida, mas que ainda guardava um sorriso gentil. Ele desmontou com dificuldade, a perna direita fraquejando, e se aproximou da porteira. O cavalo baio, tão exausto quanto o dono, abaixou a cabeça. Antônio tirou o chapéu, revelando um olhar cansado, mas respeitoso. Ele não trazia a chuva, mas trazia nos olhos a mesma sede de recomeço que habitava a alma de Mariana. Ali, na porta daquela casa esquecida pelo tempo, dois destinos estavam prestes a se cruzar, sem que nenhum dos dois soubesse que aquele encontro era a resposta às suas preces mais secretas. Ele precisava de abrigo, ela precisava de um motivo para continuar acreditando. "Boa tarde, senhora", disse ele, a voz um pouco rouca pela poeira e pelo cansaço. "Me desculpe o incômodo. Eu e meu cavalo estamos há dias na estrada. Será que a senhora teria um pouco de água e um lugar para passarmos a noite? Qualquer canto no celeiro já seria de grande ajuda." Mariana o observou em silêncio por um instante. Viu a honestidade em seus olhos, o cansaço em seus ombros e a dignidade em seu pedido. Naquele lugar onde a desconfiança poderia ter fincado raízes, o coração dela escolheu a compaixão. "Deus seja louvado. Entre, Senhor. Quem chega em paz, nesta casa, sempre encontra abrigo", ela respondeu com a voz suave, abrindo a porteira. Antônio sentiu um alívio que ia muito além do cansaço físico. Havia algo na voz e no olhar daquela mulher que o acalmava. Ele conduziu o cavalo para dentro, e enquanto Mariana buscava água fresca no fundo do poço, ele sentiu que talvez aquela jornada sem rumo o tivesse levado exatamente para onde ele precisava estar. A noite caiu, trazendo consigo um silêncio profundo, quebrado apenas pelo som dos grilos, e naquela noite, sob um céu estrelado, mas ainda sem nuvens, uma nova semente de esperança começava a ser plantada. Os dias que se seguiram foram de uma convivência silenciosa e respeitosa. Antônio, grato pela acolhida, fazia o que podia para ajudar. Mesmo mancando, consertava a cerca quebrada, remendava o telhado do celeiro e cuidava do seu cavalo com o pouco de pasto que encontrava.
Mariana, por sua vez, preparava refeições simples, mas cheias de cuidado, e lavava as roupas dele junto com as suas. Eles quase não conversavam, mas trocavam olhares que diziam muito. Ele a observava costurar na varanda, à luz do sol iluminando seus cabelos castanhos, e admirava a força serena que emanava dela. Ela o via trabalhar sob o sol forte, a camisa de linho colada nas costas, e percebia a nobreza em cada um de seus gestos. Eram duas almas que se reconheciam na dor da perda e na teimosia da fé. Certa tarde, enquanto ela estendia as roupas no varal, ele se aproximou. "A senhora tem muita fé, não é, dona Mariana?" Ele perguntou, mais afirmando do que questionando. Ela parou, olhou para o chão rachado e depois para ele com um sorriso triste. "É a única coisa que ainda me resta, seu Antônio. A fé de que um dia a chuva há de voltar." E então, como se o próprio céu tivesse escutado aquela conversa, algo começou a mudar. Nuvens escuras, há muito tempo ausentes, começaram a se reunir no horizonte. Um vento frio e úmido soprou, trazendo consigo o cheiro de terra molhada, um perfume quase esquecido. Mariana sentiu o coração acelerar. Seria possível. Depois de tanta espera, de tantas preces, ela correu para o meio do terreiro, com os olhos fixos no céu que se fechava. Antônio, da varanda, observava a cena, sentindo a mesma expectativa. E então, aconteceu. A primeira gota. Grossa, pesada, que fez um pequeno círculo na poeira. Depois outra e mais outra. Em segundos, o céu desabou. Uma chuva forte, torrencial, como se todas as lágrimas guardadas por Deus estivessem finalmente lavando a terra. Água escorria pelos telhados, formava torrentes no chão seco e lavava a poeira das folhas mortas. E lavava também o rosto de Mariana, que de braços abertos não sabia se as gotas em suas bochechas eram de chuva ou de alegria. Era um choro de alívio, de gratidão. O milagre pelo qual ela tanto esperou estava acontecendo. Antônio, ainda mancando, saiu da segurança da varanda, com o chapéu nas mãos. Ele caminhou devagar, a chuva encharcando sua roupa, até chegar perto dela. Ela estava ali, no meio do temporal, com um sorriso que parecia iluminar a tarde cinzenta. "A senhora vai pegar um resfriado", ele disse com a voz mansa, meio sem jeito, mas também sorrindo. Mariana virou o rosto para ele, os cabelos longos grudados na pele, o vestido colado ao corpo. Naquela simplicidade, ela parecia divina. "Já esperei chuva demais para me esconder dela agora, seu Antônio", ela respondeu, rindo entre as lágrimas. A risada dela se misturou ao som da chuva, uma melodia de pura felicidade. Antônio a olhou de um jeito diferente. Não via mais apenas a mulher forte e gentil que o acolheu. Ele via um milagre, a personificação da fé que move montanhas e atrai a chuva. E naquele momento ele entendeu que a seca não estava apenas na terra, estava também no coração dele. E assim como a chuva fazia brotar a vida no chão, o sorriso de Mariana começava a fazer florescer algo novo dentro dele. Ali, no meio daquele dilúvio de esperança, dois corações também começavam a ser irrigados. Os dias seguintes foram de pura renovação. A chuva não dava trégua e a paisagem se transformava a cada hora. O marrom deu lugar ao verde e a plantação, que parecia morta, começou a brotar com uma força impressionante. A terra, agradecida, bebia cada gota. Mariana voltou a rir, um riso solto leve que ecoava pela casa. Antônio, com as energias renovadas, ajudava a consertar os estragos da seca e a preparar a terra para o plantio. Eles trabalhavam lado a lado em uma sintonia perfeita. Consertavam o telhado, as cercas e, sem perceber, consertavam também a vida um do outro. As conversas se tornaram mais longas, as risadas mais frequentes. Ele contava sobre suas andanças, sobre os lugares por onde passou, sempre em busca de algo que nem ele mesmo sabia o que era.
Ela falava sobre seu amor pela terra, sobre seus pais, que a ensinaram a nunca perder a fé. As barreiras do senhor e senhora foram caindo e a amizade florescia forte e bonita como a plantação ao redor. Eles compartilhavam o café da manhã vendo o sol nascer por entre as nuvens e o jantar à luz de um lampião, sentindo o cheiro da terra molhada que entrava pela janela. A casa, antes silenciosa e triste, agora estava cheia de vida, de planos e de uma nova esperança. Numa manhã, enquanto o sol nascia tímido, pintando o céu de tons alaranjados, Antônio se aproximou da janela da cozinha onde Mariana costurava. O cheiro de café fresco pairava no ar. Ele a observou por um momento, a agulha dançando em suas mãos habilidosas, e sentiu o coração bater mais forte. Tomou coragem. Mariana, ele a chamou, a voz um pouco mais grave que o normal. Ela levantou os olhos e o brilho neles era diferente. Não havia mais a sombra da tristeza. Diga, Antônio. Ele hesitou por um segundo, buscando as palavras certas. Eu pensei, o mundo é grande, Mariana. Eu já andei por muitas estradas, vi muitas paisagens, mas nenhuma estrada me levou tão longe quanto essa que termina aqui, na sua porta. Um silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelo canto dos pássaros lá fora. Mariana parou de costurar. Um sorriso doce e compreensivo começou a se formar em seus lábios. Ela já sabia o que aquelas palavras significavam. E o que o senhor quer dizer com isso? Ela perguntou de propósito, querendo ouvir da boca dele. Antônio deu um passo para dentro da cozinha, o olhar fixo no dela, com toda a sinceridade de sua alma. Quero dizer que eu passei a vida procurando um lugar para chamar de meu, um lugar onde meu coração pudesse descansar, e eu encontrei esse lugar aqui. Ele fez uma pausa, o coração na garganta. Quero dizer que, se a senhora deixar, eu não quero mais partir. Eu quero ficar, quero ajudar a colher o que essa chuva plantou. Quero ver o sol nascer todo dia dessa janela. Quero ficar ao seu lado. As palavras dele eram simples, mas carregadas de uma verdade que tocou o fundo da alma de Mariana. Ela não precisava de promessas grandiosas ou declarações poéticas. Precisava daquela certeza, daquela presença. Ela olhou para as mãos dele, calejadas pelo trabalho, e depois para os olhos dele, que agora brilhavam de esperança. Com a voz embargada pela emoção, mas firme, ela respondeu apenas: então fique, que aqui a chuva já fez o milagre. Um sorriso de alívio e felicidade imensa iluminou o rosto de Antônio. Ele se aproximou e, pela primeira vez, segurou as mãos dela. Não precisavam de mais nada, o milagre estava completo. E assim, entre a lama que fertilizava o solo e o sol que aquecia a alma, entre a dor do passado e a fé no futuro, nasceu o amor mais simples e verdadeiro. Mariana e Antônio não reconstruíram apenas uma casa e uma plantação. Eles reconstruíram a vida. Provaram que a esperança, mesmo quando parece perdida, pode ser reerguida com trabalho, compaixão e amor. Ele encontrou seu lar e ela encontrou seu companheiro. Juntos, eles colheram os frutos não só da terra, mas de um encontro que estava escrito nas estrelas. A história deles nos lembra que, às vezes, o milagre que a gente tanto pede a Deus não chega com um trovão ou um anjo de asas brancas. Às vezes, ele chega de forma humilde e inesperada, montado num cavalo cansado, batendo à nossa porta e pedindo apenas um pouco de água e abrigo. E cabe a nós ter o coração aberto para reconhecê-lo. Se esta história de fé e recomeço tocou o seu coração, deixe o seu amém aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma história como esta. Porque lembre-se sempre, até mesmo nas terras mais secas e nos corações mais sofridos, Deus é capaz de fazer nascer o impossível.
Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.